Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, a sua semana, ela só está começando. E que seja assim incrível. Que Deus dê a você sabedoria, visão, discernimento, inteligência do Espírito, um foco irresistível, refinado, de laser, onde você vai se concentrar só no que tem relevância. Não, nada de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Chega. É seguir em frente com confiança. Creia no seu Deus, porque Ele é perfeito. Busque-o em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Solta tudo que é inútil e irrelevante e se concentre no que funciona, no que tem relevância, que é Deus, sua palavra. O justo não teme más notícias. Não chora leite derramado porque sabe que ele não volta para a caneca. Sabe que ontem já foi, agora eu tenho hoje, o dia que se chama hoje, para me levantar e tomar todas as decisões que eu preciso tomar. O amanhã não me pertence, então não vou me sofrer por antecipação. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu vou adorar o Senhor, eu vou buscá-lo, eu vou viver momentos agradáveis com a minha família, eu vou tomar as decisões que eu entendo que Deus está mostrando, me direcionando, e é com isso que eu vou ficar. Ponto. Eu tenho uma palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste, ó, como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas para tudo ter um fim, né? Trouxeste-nos a um lugar de abundância. Sim, podemos fazer escolhas tolas que vão atrair consequências. E nós vamos encontrar várias vezes Israel, por exemplo, sendo abençoado e se desviando. Aliás, tem um versículo que Neemias falou que é incrível, que faz a gente pensar. O Senhor livrava vez após vez, mas tão logo voltavam a ter paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Infelizmente, né? Às vezes as pessoas, elas se desviam do caminho certo, se distraem, e interessante, não é nem estando fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Você pode estar, teoricamente, com Deus, nos caminhos dele,
mas totalmente desalinhado, que é o que acontecia. Quem era o Deus desse povo? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Mas eu sempre ilustro, né, com o Ló. O Ló servia, se é que eu posso usar a expressão servia, né? O mesmo Deus de Abraão. Mas você vê que as escolhas do Ló não estavam alinhadas com Deus. E ele viu, ele teve a oportunidade de sair, mas ele não saiu. Ele persistiu em ficar num lugar que, inclusive, você encontra a Bíblia falando que ele sofria. Mas você tem o que você tolera, né? O pecado do lugar o afligia, mas ele estava lá. Ele podia ter saído. Ele não mudou o lugar e nem se mudou de lá. Porque o que a gente espera? Que você mude aquele lugar. Que você, quando você passa por um vale, pelo Vale de Baca, você transforma num manancial, num lugar de fontes, né? Mas ele não transformou. E também não saiu de lá. E prejudicou a vida dele, alterou o destino e por aí vai. Esse povo pegou problemas para a vida. Às vezes uma pessoa pode fazer escolhas que ela atrai consequências duras. E olha só, pois tu, ó Deus, nos submetesse à prova. Às vezes você pode passar também por testes. Por quê? Nós somos cortados quando não damos frutos e somos podados quando damos frutos. Então você pode atrair problemas porque você não frutifica. Mas Deus, ele também pode vir e nos podar. Quando ele vê, estamos frutificando, ele diz, vou podar para que frutifique mais. Então, de tempos em tempos, nós seremos desafiados a frutificar ainda mais, podados. E você pode não entender o processo da poda, por exemplo. Mas faz parte da nossa vida, da vida do cristão. Quando você está frutificando, ele vem e te poda para você frutificar mais. Então, nós vamos ter que entender que tem coisas que é colheita de escolhas ruins, porque eu tive a oportunidade de frutificar, de fazer a coisa certa, não fiz. E tem coisas que são testes na vida da gente, que é porque Deus está nos esticando e nos levando a crescer. E todos são maravilhosos, porque se Deus está trabalhando para me refinar, é bênção. Se Deus está trabalhando para me colocar nos trilhos, é bênção. Se Deus está me testando para que eu dê mais frutos, me podando, é bênção. Porque tudo que Deus faz é bênção. Porque Ele só corrige quem Ele ama. Ele só poda quem está frutificando. Então, é maravilhoso estar nas mãos de Deus. É maravilhoso. E eu preciso confiar em todo o tempo, a despeito de qualquer coisa. Eu preciso confiar e me alinhar e chegar cada vez mais perto dele. Então, ele pode permitir que eu passe por situações difíceis? Pode. Ele pode lidar comigo e tratar duramente? Pode. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre conto que Deus, ele teve que me parar, e quando ele me parou,
Eu não gostei. Mas todos os dias, e eu falo todos os dias, literalmente, eu estou orando, eu agradeço ao Senhor por Ele não ter me deixado do jeito que eu estava. Ele me parou. Ele me parou. Ele tentou trabalhar comigo, assim, de todas as formas. Mas eu não dei ouvidos. Eu não dei ouvidos. Então eu sofri um aborto. Eu até clamei. Eu fiquei muito mal, passei por uma cirurgia horrível, desnecessária. Mas eu não me firmei. Eu clamei por ele, para ele me socorrer. Mas eu me voltei para ele? Não. Eu queria apenas o livramento, eu queria a bênção. Eu engravido do Murilo. Eu tive uma gestação dificílima. Aliás, as minhas gestações nunca foram fáceis. E eu entro em trabalho de parto precocemente, prematuramente. Eu ouvi o médico dizer: vamos nos concentrar na mãe. Invoquei aos céus. Minha mãe vem e diz: clame, fala com Deus e Ele vai te dar vitória. Deus me socorreu. Eu fiz votos com Deus, eu fiz. Eu cumpri? Não. Perto de 60 dias o Murilo fica mal, vai parar na UTI. Eu clamei naquela UTI, eu pedi, me ajuda, me tira. Com o entendimento que eu tinha, com o que eu tinha, eu pedi o socorro de Deus, porque era uma cega tola. Deus tirou o menino de lá. E aí foi, até que quando ele fez 1 ano, ele teve a primeira crise epilética. E aí, meu querido, Deus me parou. Porque eu achei... eu vou buscar, eu só quero a cura do Murilo, Deus vai me dar a cura, e Ele não deu. Ele agora botou o pé, botou a mão no meu peito e disse: daqui você não passa. E Deus trabalhou comigo em função daquela doença. Aquilo é que me movia, eu não queria Deus, eu queria a cura. Então era o que me movia. E por causa daquela doença, eu fui me entregando, eu fui buscando. E enquanto eu não me firmei, eu não tive a minha vitória. Eu não tive. Mas que maravilhoso, louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor pelo amor dele. Naquele momento, não foi gostoso, não foi agradável, não foi divertido. Eu não gostei nem um pouco. Mas como eu agradeço ao meu Senhor por tanto amor, porque foi a maior prova de amor. Ele me amou tanto, que Ele trabalhou o meu fortalecimento nele, porque eu precisava dele. Eu precisava dele, conhecê-lo. Entendeu? E depois Ele deu a minha vitória. Então eu passei por situações muito difíceis, mas depois aquilo encerrou. Né? Eu venci, eu vivi outras situações, mas Ele também foi dando vitória. Então Deus trabalha para nos levar cada vez mais perto dEle, para mais perto dEle, para mais perto dEle, para mais perto dEle. Talvez você tenha vivido situações dificílimas, mas Deus tem trabalhado para levá-lo para mais perto dele. E aqui, olha, o que o salmista disse: pois tu, Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Esse é o objetivo dele. Ele nos testa porque Ele está nos refinando. E Ele não tem falado que é tempo de refinar para definir, que é um foco refinado. Ele nos quer focado só no que tem relevância?
É isso. Ele tem trabalhado isso em nós. Fizeste-nos cair numa armadilha. Ele permitiu. Às vezes nós precisamos ficar presos numa situação para ver coisas que nós não estávamos vendo. Então ele permite. E sobre nossas costas puseste fardos. Nós precisamos saber o peso de ter fardos em nós para saber valorizar o tempo em que estamos livres disso. Entendeu? Porque tem pessoas que elas não têm outro jeito. Elas precisam saber o que é viver um tempo assim, ó, preso, com fardos pesados, para valorizar o tempo em que está livre de tudo isso. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Sim, ele pode permitir um tempo de muita humilhação. Que o inimigo cavalga na sua cabeça. Entendeu? E parece que ele vai prevalecer, mas não vai. É Deus trabalhando o nosso orgulho. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele mandou que aprendêssemos duas coisas com ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ele nos quer mansos e humildes. Então ele vai trabalhar esse orgulho. Que tem gente que está gemendo é por conta do orgulho. O problema da pessoa é o orgulho. O que está lá dentro, a ofensa que ela segura é por conta do orgulho. Porque toda pessoa que se ofende facilmente é uma pessoa orgulhosa. E tem gente que o problema da vida dela é o orgulho. Se ela agisse com humildade, o casamento dela seria outro, a relação com os filhos, a relação no trabalho, os relacionamentos dela seriam assim bem diferentes na igreja. Mas é um orgulho que faz ela questionar, que faz ela olhar para onde ela não deve olhar, que faz ela remoer, porque onde tem orgulho, tem amargura. E aí ela é ácida. Então Deus às vezes permite para a pessoa enxergar coisas que ela não enxergaria se ela não passasse por aquilo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Mas o Senhor não falou, não está lá Isaías 43, se você passar pelo fogo, a chama não queima. Se passar pela água, você não vai morrer afogado. Então, nós vamos ter que enfrentar alguns incêndios e alguns naufrágios, mas os 3 jovens não foram jogados na fornalha, não tinha nem cheiro de fogo, nem chamuscado no cabelo? Paulo não sofreu um naufrágio terrível e saiu ileso, saudável? Assim, nada aconteceu? Deus livrou? Então, podemos passar por situações nada fáceis e assustadoras, mas nós temos um Deus que é maior. Entendeu? O Jonas não foi engolido porque ele provocou por um grande peixe, mas também o Senhor não mandou vomitar ele na praia? Então, nós podemos passar por coisas, mas o Senhor livra. Ele falou, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas o Senhor garante que a alegria vem ao amanhecer. Sempre amanhece. O sol nasce, o sol da justiça. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Porque é isso que Deus faz.
Ele nos trabalha para nos levar para este lugar de abundância. Ele trabalha mudanças para poder nos levar para um nível mais alto, para um lugar de abundância, de vitória, de promoções, para nos promover. E eu tenho certeza que o Senhor está falando com você e está entregando uma palavra de conforto aqui. Sim, o Senhor tem trabalhado o seu caráter, mas Ele está te levando para um lugar de abundância. Ele está aqui dizendo que Ele está levando você para um lugar de abundância. Uau! E você não vai ser o mesmo, a mesma. Tenho certeza que, como eu olho para trás, quantas coisas que naquele momento eu não gostei e foi difícil agradecer, mas o tempo passou, fez todo sentido para mim e eu agradeci e eu louvei a Deus, eu fiz culto e ação de graças só para louvar o Senhor e agradecer pelo bem, sabe? Porque é incrível quando você sai de uma temporada de muitos desafios, de pressão. Você olha para trás e vê, foi importante. De tempos em tempos, Deus vai trabalhar mudanças, ajustes, vai nos esticar. Qual é a palavra profética para 2025? Vinho novo. O melhor vinho. E esse vinho só pode ser armazenado em odre novo. Não pode ter coisa velha aqui. Senão estoura tudo. Então, o Senhor nos quer com um interior mudado, uma mente renovada, um coração transformado. É isso que Ele tem trabalhado. E o Senhor tem trabalhado para levar você para esse lugar de abundância. E é o que Ele está dizendo aqui. Porque olha aqui, ó. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o tornarei numeroso e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então o Senhor trabalha essa pureza, Ele nos refina, Ele nos purifica, Ele trabalha para arrancar a impureza, para que cheguemos nesse ponto onde nós, quando nos lembramos daquele tempo em que nós estávamos fazendo coisas repugnantes, tomados de impurezas, nós passamos a ter nojo daquilo. Então primeiro Ele trabalha a mudança interna para depois trazer o quê? Tirar a vergonha, tirar a fome, trazer abundância, levar para esse lugar de abundância. E é isso que Deus tem feito na sua vida. Deus tem trabalhado o seu interior, trabalhado o seu caráter. Ele tem limpado você, trocado coração, colocado o Espírito dele, para agora levar você para esse lugar de abundância. Porque é isso, você vê aqui, primeiro ele trabalha toda a parte interna, caráter, coração, espírito, para depois mudar as coisas aqui fora.
trazer abundância, mudanças, vitórias. Primeiro ele mudou a Cléo, depois ele curou o Murilo. Primeiro ele trabalha aqui dentro, depois ele tira a vergonha, ele tira a humilhação, ele tira aquele fardo, aquele peso, aquelas situações que estavam cavalgando na nossa cabeça, os inimigos. Ele muda a situação, ele muda a nossa vida aqui fora, a partir da mudança interna. Quando muda dentro, muda fora. Quando o espiritual vai bem, aqui fora também caminha bem. Deus está te levando para um lugar de abundância. Deus está levando você para esse lugar aqui, onde você não sofrerá mais vergonha. E você vai ter nojo daquele tempo passado e vai desfrutar da glória e dos benefícios do favor do Senhor aqui fora. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo e peço que essa palavra tenha transformado o seu povo e trazido um renovo, força, alegria. Senhor, que eu deixe um povo cheio de confiança, de esperança, porque o Senhor está encerrando com o tempo e levando ela para um tempo de abundância, um tempo novo, uma nova estação. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, e eu tomo posse dessa transformação profunda. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância sobre esses fiéis, um vinho novo nas finanças, uma nova estação, uma estação de abundância. E onde esse programa estiver chegando, eu profetizo esse tempo de abundância, essa estação de abundância. Ah, Senhor, eu profetizo esse tempo novo de restauração profunda, em que ela vai ver o favor do Senhor aqui fora. Obrigada por tudo. Agradeço por sua bondade e fidelidade. Louvado seja o teu nome hoje e sempre. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado, vamos adorar a Deus, teremos batismo, e se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida, até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.